Então, bom dia. Me chamo Cauê Loti Ferreira. Vou estar apresentando aí o nosso projeto de recuperação de área degradada, utilizando a técnica, né, do plantio em linhas alternadas, conforme solicitado pelo docente Paulo José da Fonseca Pires, na matéria de perícia agrícola e ambiental, no curso de agronomia do IFC Campus Rio do Sul. Então, esse projeto foi elaborado juntamente com meus colegas Jaqueline Pires Bica Beg, Lucas Sornas, Theo Zanotti de Almeida e o Vitor Cardoso de Moraes. Então, para introduzir, né, e explicar um pouco dos objetivos, nosso objetivo geral foi detalhar os procedimentos técnicos para a restauração dessa área degradada em um imóvel rural localizado lá no município de Pouso Redondo, no estado de Santa Catarina. E com relação à problematização, a propriedade ela possuía 8,2 hectares com vegetação nativa em estado de degradação. A causa dessa degradação foi com relação à supressão indevida da mata ciliar do rio que realizava extremidade com esse imóvel, né, denominado Rio das Pombinhas. A finalidade, então, do projeto foi atender às exigências do Código Florestal, conforme a Lei nº 12.651, do ano de 2012, e contribuir, né, para a restauração do ecossistema local a longo prazo. Então, com relação à localização e caracterização da área, como explicado anteriormente, a área total do imóvel é de 8,229 hectares, localizado, então, próximo ao município de Pouso Redondo e com hidrografia confrontando o Rio das Pombinhas, que é um curso d'água com menos de 10 metros de largura. Então, esse croquis, né, conforme na figura 1 ali representado, ele demonstra a gleba total, como diz na legenda ali, representada com a linha vermelha, e foi por a fonte desse croquis foi de autoria própria, né, produzido utilizando o software QGIS, na sua versão mais atual. Com relação então ao enquadramento legal e às sanções, a área de preservação permanente, né, a APP, dessa área, a Lei 12.651 de 2012 ela exige uma faixa então de 30 metros para rios dessa largura, ou seja, a menos de 10 metros de largura, né? No entanto, para esse imóvel, os artigos 61A e 61B da mesma lei permitem a recomposição de uma faixa mínima de 15 metros em cada margem. E para a reserva legal, a exigência é que seja de 20% da área total do imóvel, que corresponde a 1,646 hectares. E a área de APP a ser recuperada, então, representaria 1,323 hectares, podendo ser integralmente computada na reserva legal. Com relação à multa ambiental, então, o decreto número 6.514 de 2008 prevê uma multa de R$ 5.000 por hectare ou a fração de APP suprimida. E a multa estimada para o proprietário, então, ficaria de R$ 6.615, referente à área degradada de 1,323 hectares. A figura 2, então, é o croquis representa a área prevista para a preservação da mata ciliar, conforme a área estipulada, dentro da gleba. Na linha azul ali foi representado o Rio das Pombinhas, que é um rio que faz extrema com esse terreno, né? E esse croquis aí da figura 2 foi produzido utilizando o software QGIS. A demarcação, então, das áreas do projeto. Então, a área de mata ciliar, já explicado anteriormente, foi de 1,323 hectares, e de vegetação remanescente, que seria o restante, né, dos 8,2 hectares, ficou de 6,911 hectares. Na figura 3, então, esse mapa das áreas para implementação do sistema de recuperação de APP foi produzido utilizando o sistema de software QGIS também. Então, a gleba total foi representada com as linhas vermelhas, a Rio das Pombinhas com a linha azul, a área de mata ciliar com esse vermelho mais fraco e a área de vegetação remanescente com a linha amarela. Então, aqui na legenda,
dessa, dessa figura foi representado as linhas de cultivo, né? Então, sendo elas para a mata ciliar, naquele azul cian, e para a vegetação remanescente, um azul mais claro. Para o arranjo de plantio e espaçamento, então, né? A área de mata ciliar, foi utilizado espaçamento de 2 por 2 metros, ou seja, 2 metros entre linhas e 2 metros entre plantas, resultando em 2.054 mudas, sendo elas 1.027 da espécie de Capororoca e 1.027 de Camboatá. Já para a área remanescente, então, foi utilizado espaçamento de 3 por 2, resultando aí em um total de 11.365 mudas, sendo elas 5.682 de Capororoca e 5.683 de Camboatá. Para o método de plantio, então, foi utilizado plantio em linhas alternadas, conforme solicitado, e deveria ser utilizada a seleção de duas ou mais espécies. No caso em questão, foi utilizado somente duas espécies. Conforme eu expliquei anteriormente, na figura 4, então, ficou o mapa de áreas das linhas e plantio alternado para a implementação do sistema de recuperação da mata ciliar e a vegetação remanescente, com utilização do espaçamento, conforme eu expliquei anteriormente, e a figura foi produzida utilizando o software QGIS. Então, o método consiste em intercalar a linha de espécies pioneiras, de crescimento rápido, com espécies secundárias, não pioneiras, né? Então, as vantagens incluem o aumento da biodiversidade, tornando o ecossistema mais resiliente a estresse, melhorando também a qualidade do solo, a ciclagem mais eficiente dos nutrientes, e também facilita o manejo, como o controle de formigas e aplicação de adubos. As vantagens, então, incluem a competição por luz e outros recursos entre as espécies utilizadas, e vai exigir um planejamento técnico mais rigoroso na seleção das espécies e no arranjo do próprio plantio. Então, com relação à primeira espécie utilizada, que é a pororoca, de nome científico Myrcene coriácea, tem como característica ser uma árvore de pequeno porte, 5 a 10 metros de altura, uma espécie rústica de crescimento rápido, possui também uma boa tolerância a solos úmidos, ideal para utilização em matas ciliares, e seus frutos roxos que servem de alimento para as aves, que vão compor também essa recomposição da biodiversidade no local. Com relação aos custos das mudas, né? Então, foram utilizadas 6.709 mudas ao total de 30 centímetros, com um custo médio comercial de R$ 3 por muda. Então, o custo total para essa aquisição dessas mudas de capororoca ficou no total de R$ 20.127. Já para a segunda espécie utilizada, então, sendo a camboatá, de nome científico Cupane invernalis, é uma espécie que tem por características de ser uma árvore de médio ou grande porte, tendo aí entre 8 a 20 metros de altura, com um crescimento rápido. É uma espécie que tem boa adaptação a diferentes tipos de solos, e os seus frutos contêm sementes com arilo vermelho, que é um componente rico em nutrientes, que vai servir de alimento para a ave e fauna, contribuindo então para a dispersão. Com relação aos custos dessas mudas, então foram utilizados 6.710 mudas ao total, sendo que foi utilizado para a área de APP 1.027 mudas de 1 metro, com seu custo unitário de R$ 15, e para a área de vegetação remanescente, então 5.683 mudas de 30 centímetros de altura, a um custo de R$ 3. Então, totalizando o custo total para a aquisição dessa espécie de R$ 32.454. Com relação à equipe técnica e o cronograma, então a equipe técnica sugerida ficou de um coordenador de campo, 2 técnicos agroflorestais ou ambientais e 10 a 20 trabalhadores rurais em sistema de revezamento, né? E operadores de máquinas se aplicável, no caso, a depender da condição financeira e se possui ou não o maquinário disponível, né?
cronograma geral ficou, então, para o preparo e plantio, com uma duração de 3 a 5 meses, a depender da equipe e das condições climáticas, se vai haver pausas ou não durante a implementação, e com relação à manutenção, né, deve ser realizada uma manutenção contínua por no mínimo 2 anos, com uma maior intensidade no primeiro ano, que é o momento onde acontecem os ataques por formigas, etc. As etapas de execução foram divididas em duas partes, sendo elas, como expliquei anteriormente, né, sendo elas o preparo do solo, que inclui atividades como roçagem, marcação de linhas e covas, ou berços das árvores, né, e controle de plantas invasoras. Os equipamentos utilizados, então, seriam roçadeira costal, ou trator com roçadeira, né, enxadas, trena e estacas, para poder implementar. O custo estimado, então, de R$ 800 a R$ 1.200 por hectare, se o método for realizado de maneira manual, ou de R$ 500 a R$ 800 por hectare, se mecanizado. Para a abertura das covas ou berços, né, a dimensão padrão, então, ficou de 30 por 30 por 30 centímetros, ou seja, 30 de largura, de diâmetro, no caso, por 30 de profundidade. E o método, então, a ser utilizado, se manual, utilizando de enxadão ou cavadeira, né, o trabo, ou se mecanizado, então, utilizando perfurador de solo motorizado. Rendimento, então, para um trabalhador, em média, de 100 a 150 covas por dia, e o custo estimado, então, vai variar de 80 centavos a 1,50 por cova. Na segunda parte da execução, então, ficaria para plantio das mudas, que a época ideal deveria ser realizada no início da estação chuvosa, ou seja, entre outubro a dezembro, podendo ser iniciada aí também no mês de setembro, a depender do clima, né? E o rendimento de um trabalhador é de plantar em média 250 mudas por dia, tendo aí um custo estimado de 80 centavos a 1,20 por muda da mão de obra, né? E o tempo de preparo para o plantio completo vai durar aí cerca de 3 a 5 meses, a depender da equipe e condições climáticas, como eu já expliquei previamente. E com relação à manutenção e monitoramento, no primeiro ano, as atividades vão envolver a capina, que seria o coroamento em volta das mudas, o controle de formigas se necessário, adubação de cobertura e o replantio de mudas mortas, a depender da situação, né, se houver necessidade ou não. A frequência, então, seria de 3 a 4 manutenções durante o primeiro ano, sendo divididas aí em 3 a cada 3 meses, né? E a mortalidade esperada das mudas seria que a taxa de replantio necessária, estima-se que vai variar entre 10 a 15% do total das mudas. Com relação aos custos da execução técnica, então, o preparo do solo vai envolver um custo por hectare de R$ 1.000, portanto, para somados, né, para APP remanescente, vai envolver um total de R$ 8.334. Já para a abertura das covas ou berços, né, o custo por hectare vai ser estimado aí de R$ 1.500, portanto, total aproximado de R$ 12.351. Já para o plantio, um custo por hectare de R$ 1.000, portanto, total aproximado equivalente ao de preparo do solo, de R$ 8.234. E para manutenção no primeiro ano, então, custo por hectare estimado em R$ 2.000, portanto, total aproximado de R$ 16.468. Então, o custo total da execução pode chegar aí a R$ 45.287. Com relação à calagem e adubação, os princípios vão envolver o foco em fósforo para o desenvolvimento de raízes e cuidar com o excesso de nitrogênio no plantio. E o uso de matéria orgânica para melhorar, então, as condições do solo, né? Recomendação vai ser de mistura para calagem, né? De misturar 200 gramas de calcário dolomítico na terra
retirada para corrigir a acidez, seguido de então de adubação fosfatada, adicionando então 150 gramas de superfosfato simples para fornecer o fósforo de liberação lenta. Já para a matéria orgânica, então, incorporada aí de 2 a 3 litros de esterco de gado por tiro, ou substituição, então, por uso de composto orgânico. Para aplicação, então, todos os insumos devem ser bem misturados à terra antes de retornar à cova para ser realizado, então, o plantio. Com relação aos custos, então, né, de adubação de cobertura e insumos totais, a adubação de cobertura pós-plantio tem por objetivo acelerar o crescimento da parte aérea da planta. Deve ser aplicada, então, de 3 a 6 meses após o plantio. E recomenda-se, então, a aplicação de 80 gramas de NPK a 20, 0,5, 20, 25, 20, no caso, em círculo, a 20 centímetros do tronco da muda. A quantidade total de insumos para o projeto, sendo total aí de 13.419 mudas, seria de calcário dolomítico para 2,7 toneladas, já para o superfosfato simples de 2 toneladas, para o NPK 2520 de 1,1 toneladas, ou 1.100 quilos, né? E para o esterco composto, então, de 16,1 toneladas. A estimativa, então, do custo dos insumos para calcário ficou num total de R$ 150 por tonelada e um custo total de 402,57 centavos por calcário. Já para o superfosfato simples, R$ 1.900 por tonelada e um custo total de R$ 3.824,42 centavos. Já para o NPK 2520, para a realização de adubação de cobertura, com um custo total do insumo de R$ 3.000 por tonelada e total de R$ 3.220,56. Já para a utilização, aquisição do esterco ou composto, né, um custo aí médio de R$ 1.200 por tonelada e total de R$ 19.323,36. Então, é o que dá um total aí de custo para a aquisição dos insumos de R$ 26.770,91. Então, com relação às recomendações práticas essenciais, o coroamento, né, que seria o controle do mato, né, que vai estar se desenvolvendo em volta das mudas, né? Então, deve-se manter uma área de 50 centímetros a 1 metro de diâmetro ao redor das mudas, livre de competição, ou seja, crucial e tão importante quanto a adubação. Para o controle de formigas portadeiras, deve-se monitorar constantemente e utilizar iscas formicidas, né? Pois o ataque das formigas é uma das principais causas de mortalidade das mudas. Já o mulching, né, que seria a utilização de cobertura morta, então deve-se cobrir a área coroada com palha ou folhas secas, ajudando então a manter a umidade do solo, que também controla o avanço do mato e incorpora a matéria orgânica no sistema. E com relação à qualidade das mudas, então deve-se adquirir mudas de viveiros credenciados, com sistema radicular bem formado e aspecto sadio, que é fundamental para garantir o sucesso do projeto. Então, somando aí os custos de mão de obra, insumos e mudas, mais 10% do projeto, daria um total de R$ 137.102,80. Então, para conclusão, né, o projeto de recuperação da área degradada em Pouso Redondo é uma resposta ao Código Florestal, focando também na restauração da área de preservação permanente do Rio das Pombinhas. O plano técnico, então, propõe o plantio de 13.419 mudas das espécies nativas Capororoca e Camboatá, utilizando espaçamento aí de 2 por 2 na área de APP e 3 por 2 na área de vegetação remanescente, e a escolha de apenas 2 espécies é economicamente vantajosa. Fazer uma observação aqui que, na verdade, o mais correto seria utilizar aí por volta de 30 espécies diferentes, mas isso encareceria tanto a implementação do projeto
quanto à manutenção por questão de diferença no tamanho das mudas no momento de aquisição e também diferentes tipos de manejo com relação à adubação e cuidados, né, para tentar diminuir, controlar a mortalidade das mudas, né. Então, como está explicado ali, no entanto, o número maior de espécies é ideal para garantir a diversidade e resiliência do ecossistema a longo prazo. Porém, a seleção das espécies nativas aí de Tapororoca e Camboatá já garante, né, com que haja uma dispersão das próprias sementes e servindo como um atrativo também para as espécies de aves que também vão compor, né, recompor, no caso, essa biodiversidade no sistema. Então, uma observação a mais que deve ser colocada nesse projeto é que, ao longo desse período de 1 a 2 anos aí, da implementação desse sistema, deve-se observar o avanço dessas espécies e, se necessário, no momento de reposição das mudas, pode-se optar por substituí-las por outras espécies a fim de enriquecer o sistema, né? Então, basicamente é isso. As referências utilizadas encontram-se no seguinte slide. Então, nós nos baseamos no Código de Leis, também no Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, para desenvolvimento aí dos croquis e etc. Também foi utilizado os métodos de utilização manuais que se encontram dentro do próprio programa QGIS. E dessa maneira eu concluo a apresentação.